Fala galera, tudo bem? Enio Lopes aqui, conselheiro fiscal do Sumprev, e hoje eu vim para falar com vocês um pouco aí sobre mais um assunto importante aí sobre a saúde financeira do nosso fundo. Então, hoje eu vou trazer um resumão de como que foi aí o ano de 2023 para o Sumprev, certo? Mas por que você vai falar só de 2023? Porque assim, antes disso eu tentei ir contextualizando, trouxe alguns temas para a gente entender o funcionamento do fundo, desde a estrutura, papel de cada um dos conselhos, fontes de receitas, fontes de despesas, para a gente conseguir aí sim trazer esse assunto para temas mais atuais. Então, a princípio eu vou falar aí um resumo de como que foi o ano de 2023 em relação a receitas, despesas, rendimentos, e a partir de então eu vou tentar trazer isso para uma forma mais didática, seja em forma de gráficos e tabelas, para tentar trazer isso aí com um delay menor. Então, trazer isso aí com o menor espaço de tempo possível para vocês, certo? Então, obviamente, eu não vou ficar revisando mês a mês de 2023, acho que é importante a gente entender o cenário como um todo, só para contextualizar essa situação, certo? Bom, então, gente, primeiro ponto que eu preciso falar é que a gente teve aí um ano de 2023 que ele teve, assim como os anos anteriores, mais receitas que despesas. O que isso significa na prática? Todo mês mais entrava dinheiro no fundo do que saía. Por quê? A gente já falou sobre o que gera as fontes de receita, a parte que a gente paga, a parte que a prefeitura paga, o déficit atuarial que a prefeitura repassa, os parcelamentos, as aplicações financeiras. Então, tudo isso é fonte de receita. Em contrapartida, quais são as despesas que a gente tem hoje? A gente tem as despesas de pensões e aposentadorias, certo? E algumas despesas que são licitadas, compras de produtos, de serviços, então coisas que são indispensáveis para o funcionamento do fundo, seja uma assessoria jurídica, uma assessoria financeira, compra de material de escritório, equipamentos. Então, todos esses custos aí, despesas aí que acontecem de formação, de treinamento, às vezes participação de eventos, eles são englobados aí nos recursos do fundo, certo? Mas, tranquilamente, eu posso falar para vocês que mais entrou dinheiro do que saiu do fundo ao longo de 2023. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre alguns números, só para a gente ter noção do tamanho desses valores. Então, receitas orçamentárias ao longo de 2023, a gente teve um total aí de 115 milhões 990 mil R$400,88. Então a gente teve aí quase 116 milhões só de receitas orçamentárias. E mais 6 milhões e 87 mil R$909,16 de receitas extra-orçamentárias, ou seja, se a gente somar receita orçamentária e extra-orçamentária, a gente vai ter ali aproximadamente 122 milhões de receita, tá? Ao longo de 2023. Em contrapartida, o que a gente teve de despesa nesse período? Se a gente pegar ali o total de pagamentos que ocorreram ali com recursos do fundo ao longo de 2023, foi de pouco mais de 37 milhões, tá? 37 milhões 147 mil R$822,03. Então, a gente teve aí, de um lado, pouco mais de 122 milhões de entrada e pouco mais de 37 milhões de saída. Então, fica claro que houveram mais entradas do que saída. Então não tem com o que se preocupar. Isso é relativo, tá, gente? Então, por quê? Isso foi a situação de um ano. Obviamente, a gente está numa situação confortável ainda, porque mais entra recursos do que sai. Só que uma hora, obviamente, isso pode se alterar. Por quê? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que custear muitas aposentadorias, então o aumento dessas despesas ela tende a ser maior ao longo dos anos, certo? E por isso é importante a gente ir fazendo caixa, ir aumentando nossos recursos, fiscalizar como os nossos recursos são empregados, para garantir que a gente vai ter essa saúde financeira aí no longo prazo, para não ter preocupação, certo? Mas hoje, posso falar para vocês com tranquilidade, que se o empregador honrar seus compromissos de repasse da parte patronal,
de pagamento dos parcelamentos que estão vigentes, de pagamento do déficit, a gente não tem com o que se preocupar porque essa conta fecha, certo? Bom, galera, outro ponto que é importante a gente se atentar são as aplicações dos recursos que a gente tem lá no Sumprev. Por quê? Porque todo esse dinheiro que ele entra, ele é aplicado. Parte dele em renda fixa, parte dele em renda variável. Então, eles são aplicados ali, respeitando uma legislação que especifica o quanto você pode alocar em cada segmento, certo? E, obviamente, que essa aplicação, existe uma expectativa de qual vai ser o retorno dela, certo? Então, existe a meta que a gente tem de retorno esperado para a aplicação, certo? Então, obviamente, essa meta ela é subjetiva, vai depender de alguns fatores aí que vão depender do mercado e vão depender também de índices inflacionários ali para a gente conseguir determinar exatamente qual que vai ser essa meta, tá? Então ela não é fixa, ela possui ali uma margem de oscilação, certo? Obviamente que o esperado é sempre bater a meta, estar acima da meta. No ano de 2023 a gente conseguiu ali superar essa meta com tranquilidade, tá? Então ela foi batida ali com tranquilidade, mas sempre tem essa preocupação de tentar acompanhar ali a meta, de tentar bater a meta, só que a gente sabe que o mercado ele possui algumas situações ali que são inesperadas, desde a parte de renda variável, renda fixa, podem acontecer eventos de mercados ali que causem oscilações e de repente fujam um pouco do esperado, certo? Mas a grosso modo sempre a gente tem aí bons resultados, a gente fechou o ano de 2023 com um saldo positivo. Só para vocês terem noções aí do quanto foi esse rendimento, a gente teve aí um retorno acumulado ao longo de 2023 de R$ 62.481.045,43. Então, resumindo aí, quase 62 milhões e meio de retorno em cima das aplicações, certo? Então, só para a gente ter uma noção, a meta acumulada, ou seja, a meta que a gente teria que bater ali de rendimento das aplicações ao longo do ano, era de 9,80%. A gente bateu 13,63% de retorno acumulado ali ao longo do ano. Então, obviamente que essa meta ela foi mais do que superada, certo? Então aí a gente teve um ganho significativo. E só para vocês terem uma noção, no final de dezembro ali, a gente tinha já acumulado no fundo R$ 556.606.390,92. Então a gente tinha aí mais de 556 milhões e meio de recursos investidos ali que estão no fundo, certo? Ah, isso é muito, isso é pouco? Eu já falei, gente, isso é relativo, é bastante dinheiro? Pra gente, obviamente que é, só que ele precisa ser bem gerido. Basta uma má gestão, basta eventos aí que possam comprometer a saúde financeira para que a gente tenha situações aí preocupantes. Então, é preciso uma fiscalização constante, é preciso um acompanhamento de uma forma aí contínua para evitar que a gente tenha situações problemáticas, certo? Mas ao longo de 2023 a gente teve uma situação bem tranquila em relação aos rendimentos. Essas questões, elas precisam, como eu falei, ser acompanhadas aí de forma contínua. Esse é um papel dos conselhos, então todo mundo tem seu papel nisso, seja o conselho administrativo, o conselho fiscal, o comitê de investimento. Lembrando que todas essas decisões de como que vai fazer, onde que vai aplicar, onde não vai aplicar, ela não é exclusiva do comitê de investimento. O comitê de investimento ele não é deliberativo, ele é consultivo, então ele propõe uma política de investimento, ele vai pegar ali, de acordo com a assessoria, ele vai, de repente, propor alternativas de alocações do recurso, mas tudo isso precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo e, ainda assim, a superintendência do fundo ela tem a prerrogativa ali de tomar decisões que, inclusive, possam ser diferentes do que foi apontado pelo Comitê de Investimento. Então, obviamente, é um trabalho feito a muitas mãos, exatamente para garantir aí que ele seja feito com responsabilidade. E é isso, pessoal. Espero que tenha trazido um pouco mais de informação para vocês. Nas próximas edições, eu vou tentar trazer esses relatórios de uma forma mais didática, de uma forma enxuta, consolidada através de gráficos, que a gente possa ali
visualizar de uma forma mais abreviada esse monte de números. Obviamente que se alguém tiver interesse por mais detalhes, a gente tem as atas disponíveis lá no site do Sumprev, tem lá as atas do Comitê de Investimento, do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal. Não tem como aqui eu trazer essas atas e ler elas na íntegra, porque senão vai ficar algo muito extenso, muito denso. Então, tem alguns assuntos ali que são mais complexos, que eles tomariam muito tempo. Então, mas se alguém tiver curiosidade, essas informações estão à disposição. Qualquer dúvida também estou à disposição aí para dar maiores esclarecimentos, certo? Obrigado, galera. Até a próxima.